Hoje nós vamos estudar e vamos ler a expressão de Jesus quando Jesus institui a igreja, e assim nós vamos pensar sobre o tema, o nascimento da igreja. Como a igreja nasceu através dos lábios do Senhor Jesus. E eu peço que você então abra a sua Bíblia Sagrada comigo. O texto está lá em Mateus capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, o primeiro evangelho que nós temos, abrindo o Novo Testamento, no capítulo 16. Nós leremos a partir do versículo 13, de 13 até o verso de número 20. E assim você poderá nos acompanhar, tá bom? Nós agradecemos pela presença de todos vocês aqui, entre nós, aqui. Como diriam os jovens, o nosso chat está bombando. Eu estou acompanhando vocês aqui, ó. Como diz meu filho, ó, tô de olho, tá? Se você não mandar um recadinho aqui, a gente vai conversar depois, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos então ao texto. Hoje nós temos o irmão Luciano em treinamento aqui na mesa, no computador. Então o Luciano vai colocar aqui para nós o texto bíblico, e graças a Deus ele fez um revezamento com o Pedrinho, seu filho, e ele está aqui nos servindo. Seja bem-vindo, viu, irmão Luciano? Capítulo 16 do Evangelho de Marcos, verso 13, diz assim o texto sagrado. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de celebrar o Teu nome, de cultuar o Teu nome. E a nossa oração nessa hora é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração e que o Senhor tenha compaixão da minha vida, pecador que sou, homem falho, e que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Somos gratos, ó Deus, pelo aniversário da nossa igreja, nossa comunidade de fé, e pedimos que esse texto, na experiência e na expressão de Jesus, no nascimento da igreja, possa falar profundamente ao nosso coração. Aquece, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra, é a nossa oração por meio de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. É bom estar comemorando aniversário. Meu filho fez uma pergunta difícil para mim. Ele falou o seguinte: papai, nós não vamos cantar parabéns esse ano? Eu falei para ele: lá na igreja, ou no prédio, no templo, não. Mas iremos sim agradecer. E ele então falou: que bom, que bom. E a pergunta que ele fez foi: como a igreja nasceu? E aí, então, em um momento de brincadeira, de descontração com meu filho, tentei falar para ele a respeito do nascimento da igreja. Eu já lembrava desse texto, já preguei nesse texto, e essa conversa com meu filho me fez pensar e refletir sobre o nascimento da igreja. Nesse texto nós temos de forma muito clara e objetiva como a igreja foi apresentada por Jesus e como a igreja foi instituída por Jesus. Ele faz uma pergunta muito intrigante aos seus discípulos: o que o povo diz ao meu respeito?
E é claro que Jesus não estava preocupado ou se indagando a respeito da sua identidade como Filho de Deus, muito pelo contrário. Mas Jesus queria saber aquilo que as pessoas estavam falando ao seu respeito. Então Jesus não estava fazendo uma autoanálise de si mesmo, ou Jesus não estava fazendo um questionamento do seu chamado, da sua vocação e da sua experiência vocacional de ser de fato o Filho de Deus. No entanto, Jesus estava querendo saber como o seu ministério estava repercutindo no coração e na mente daquelas pessoas que estavam seguindo, e também Jesus queria saber aquilo que estava no coração das multidões, porque até esse momento Jesus não havia falado a respeito da ressurreição, da cruz, e a partir desse momento Jesus então vai inaugurar a igreja, vai mostrar a igreja, vai chamar os seus discípulos a essa realidade chamada igreja. E aqui nós temos a primeira vez no Novo Testamento em que essa expressão igreja aparece, assembleia, os chamados para fora. Então igreja simplesmente, literalmente significa isso, aqueles que são chamados para fora, essa assembleia dos santos, essa reunião de santos, essa reunião dos salvos, por meio do Senhor Jesus, que tem uma missão no mundo, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Você pode lembrar que você se relaciona com as pessoas a partir da sua identidade, e a partir dessa identidade você atribui algumas coisas a essa pessoa e assim se relaciona com essa pessoa. Eu gosto muito de ficar lembrando dos nomes das pessoas, porque o nome carrega a sua identidade. Muito mais do que o nome, nós temos também alguns atributos das pessoas, algumas realidades da vida da pessoa, e assim nós podemos nos relacionar com essa pessoa. Por isso que Jesus pergunta e faz essa indagação do que de fato as pessoas estavam falando a seu respeito. Jesus queria ter essa consciência macro da vox populi, da população e daquilo que a voz da população era ou estava falando a seu respeito. Então Jesus faz como se fosse um interrogatório, e Jesus então faz essa pergunta a todas aquelas pessoas. E assim Jesus recebe o resultado dessa entrevista ou desse bate-papo, como você quiser assim chamar, e Jesus está diante dos seus discípulos. O local dessa revelação, da revelação em que Jesus fala a respeito do nascimento da igreja, acontece numa localização muito específica, uma geografia muito importante. Diz o texto no versículo 13, que Jesus ia com os seus discípulos, e havia uma comitiva com Jesus, os seus discípulos, e mais parte de uma multidão. Eles iam para os lados de Cesareia de Filipe. Então Jesus estava em viagem com seus discípulos para essa cidade chamada Cesareia de Filipe, que ficava em noroeste de Israel, um território pagão. Era uma cidade situada ao pé do Monte Hermon, local de adoração a Baal. Era o deus da fertilidade, o deus dos cananeus, e os cultos a Baal eram muitos recheados de ritos abomináveis, de muita carnalidade, de promiscuidade. Afinal de contas, as pessoas dedicavam seus corpos em culto a Baal, a essa proposta de fertilidade, e assim queriam buscar a divindade de Baal. E é nesse local, nesse ambiente muito improvável, é que Jesus vai instituir a sua igreja e vai falar do nascimento da igreja. Isso é muito importante para nós, porque a igreja nasce com uma missão de ser luz em meio às trevas. O próprio Senhor Jesus disse que a igreja precisa ser colocada em um lugar elevado para que ela possa iluminar o seu contexto, e por isso Deus nos plantou aqui na região da zona norte da cidade de Sorocaba, a fim de que nós iluminemos toda essa região macro da cidade, essa região muito populosa, e que a partir daqui, ou a partir dessa região da Raimundo Frutuoso, que é a nossa rua, e aqui nós damos de frente também com a Rubião de Almeida, que a partir daqui, desse ambiente, dessa localidade, a nossa voz ecoe e também a nossa luz seja irradiada para os quatro cantos da nossa cidade de Sorocaba, para também o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Então Jesus propõe aqui um interrogatório, e Jesus começa a conversar com seus discípulos, querendo saber a opinião das pessoas. E Cristo queria então saber o que de fato eles pensavam, e Jesus faz uma pergunta muito interessante:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí nós temos então a revelação popular que está no versículo 14. E os discípulos então respondem à luz da crença popular da época, e é uma resposta politicamente correta, é uma resposta em conformidade com o consenso popular, no entanto, no meu entendimento, uma resposta superficial. E simplesmente eles, os homens daquele momento, a humanidade próxima de Jesus, simplesmente não queriam compreender Jesus como o autor da salvação, não queriam compreender Jesus como o Filho do Homem, e não queriam compreender Jesus como o Messias esperado, já profetizado no Antigo Testamento. Eles relacionavam Jesus como um profeta, e por isso eles falam, olha, algumas pessoas estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Então o povo comparava Jesus com profetas duros, profetas que levaram Israel a pensar na sua vocação e abandonar simplesmente a idolatria. No entanto, o povo errou, e errou feio, porque eles relacionavam a figura de Jesus a tão somente um profeta, e nós sabemos que Jesus é muito mais do que o profeta. Jesus é o Salvador, Jesus é o Cristo, Jesus é o enviado de Deus para remir a humanidade toda. Então o povo disse que o importante do relacionamento não era o que de fato Jesus era, mas aquilo que ele podia fazer. Então eles estavam esperando ou aguardando um Jesus ou um Messias político, um Jesus guerrilheiro, um Jesus que pudesse então enfrentar o Império Romano e assim tomar o Império por suas mãos. E assim eles estão falando, olha, nós sonhamos e queremos, inclusive as pessoas todas estão dizendo que o Senhor Jesus é muito parecido com João Batista, aquele que enfrenta a oposição, enfrenta o Império, e aquele que condena e chama todas as pessoas ao arrependimento. Eles estão falando que o Senhor é muito parecido com Elias que tinha aquela contundência, aquela veemência no seu discurso, e inclusive ele foi lá conversar com Jezabel e seu marido, e Elias é marcado na Bíblia Sagrada como um homem de fé. Então a identificação de Jesus com os profetas tem uma característica muito interessante, porque eles estavam identificando Jesus com um vulto do passado, ao invés de reconhecê-lo como uma personalidade ímpar, como simplesmente aquele que teve e recebeu a missão sem igual de ser o Cristo, de ser o Messias, de resgatar a humanidade perdida. Então eles estavam pensando e falando que Jesus era um vulto do passado e não alguém que mudaria o curso da história. Então aqueles homens, aquela população, aquelas pessoas que os discípulos tinham contato, falavam que Jesus era um dos profetas, e assim relacionava Jesus ao passado e não ao presente. E nós sabemos, e você pode dar graças a Deus aí, que Jesus mudou não somente o curso da história da humanidade, mas Jesus mudou o nosso coração, Jesus transformou a nossa história. Por isso que a história foi dividida antes e depois de Cristo, e a nossa história também, a nossa história pessoal também é dividida assim, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, eu era como aquela musiquinha que nós cantamos para as crianças, eu era um homenzinho torto, morava numa casa torta, tinha uma vida torta, seguia um caminho torto, mas agora Jesus nos endireitou, agora a gente anda no prumo, e graças a Deus por isso. Então vamos fazer essa relação. Eu sei que vocês estão aí comigo, deixa eu ver, vocês estão comigo, então tá bom. Eu quero fazer essa relação e depois eu quero fazer a aplicação do texto. João Batista e Jesus. Sabe-se que João Batista e Jesus tinham algumas semelhanças, eles eram muito parecidos em muitas coisas. Ambos eram filhos da sabedoria divina e tinham missões específicas no reino de Deus. João Batista, inclusive, era primo do Senhor Jesus, e João Batista foi confundido com Jesus. Por diversas vezes, os evangelhos vão dizer para nós que João Batista foi confundido com o Cristo. Por várias vezes ele teve que responder, tu és o Cristo? E aí João Batista falou, não, eu não sou o Cristo, eu vim para preparar o caminho. Só que João Batista tinha uma mensagem dura. João Batista era uma pessoa extremamente pesada em seu discurso. A primeira fala de João Batista é o seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista chega anunciando o arrependimento. E que mensagem contundente é essa que João Batista prega naquele tempo? É o mesmo discurso que está nos lábios do Senhor Jesus, e é também, ou deveria ser, o discurso que está
ou deveria estar nos lábios dos pastores e daqueles que anunciam o evangelho do Senhor Jesus. Arrependimento é um chamado de Deus ao arrependimento. Então nós, como pregadores, precisamos chamar as pessoas ao arrependimento. E por isso eles estavam linkando a imagem de Jesus com João Batista, falando o seguinte: se João Batista está anunciando o arrependimento, Jesus também vem e anuncia o arrependimento do perdão dos pecados. João Batista também vai falar do acesso do reino de Deus através do batismo. E você conhece, se você não conhece, eu convido você a olhar os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e conhecer um pouco a biografia desse homem maravilhoso chamado João Batista. E as pessoas afluíam até João Batista, confessando seus pecados e assim desejando e buscando o batismo como confirmação da fé através do arrependimento e confessando os seus pecados. Mesmo com um discurso duro, mesmo com um discurso implacável contra o pecado daquele povo, as pessoas afluíam até a figura de João Batista para que João Batista pudesse então batizar as pessoas. Pensa de forma equivocada muitas pessoas e muitas igrejas que não querem anunciar o arrependimento porque pensam que vão espantar as pessoas, mas na realidade todos nós somos chamados a anunciar o arrependimento a fim de que as pessoas confessem seus pecados, sejam batizadas e garantam assim acesso ao reino de Deus. A terceira e última mensagem que João Batista também anunciava era uma mensagem um pouco mais difícil, de condenação e de juízo. Você conhece um pouco a denúncia que João Batista fez, conforme aquela moça lá fez uma dança um tanto quanto sensual, e depois a cabeça de João Batista foi colocada a prêmio por conta dessa denúncia. No entanto, a prática e o discurso ministerial de João Batista era de condenação e de juízo. Ele então, com muita ousadia dada por Deus, ele falou em certa feita assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Olha, imagina eu chegar aqui e falar o seguinte: Deus vai cortar todo mundo, se não der fruto. Olha o que ele diz: toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Ou seja, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de vida, se vocês não buscarem o arrependimento, se vocês não produzirem frutos no reino de Deus, Deus cortará. Deus está com o machado e ele vai dar na sua raiz. Essa era a mensagem contundente de João Batista. E as pessoas estavam falando que Jesus também tinha esse mesmo discurso. Haja vista que Jesus falou que pelos frutos nós conheceríamos as pessoas. Então as pessoas que não estão produzindo frutos deveriam ficar muito preocupadas, porque o Senhor Jesus já anunciou essa realidade. Aquele que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo. Elias e Jesus, havia algumas características que são vistas tanto em Jesus como em Elias, homens de oração, homens de grande ousadia, e ambos realizaram obras sobrenaturais de cura. Ambos empreenderam uma guerra contra a falsa religiosidade e ambos foram triunfantes em seus desígnios. E assim as pessoas estavam falando que Jesus era muito parecido com Elias, porque certa ocasião Elias disse que não choveria e de fato, eu já ensinei para o meu filho, não choveu. E no dia em que Elias falou que tinha uma nuvem, como que era o tamanho da nuvem, gente bonita? Tamanho da palma. Aí ele falou assim: agora vai chover. Todo mundo deu risada e de fato choveu. Então Jesus se aproxima, ou na visão das pessoas, Jesus era muito parecido com Elias, porque tudo aquilo que Jesus falava, de fato acontecia. E agora nós podemos contemplar Jeremias e Jesus. Jeremias foi um profeta que revelou a sua persistência, o seu sofrimento imerecido, sofreu uma forte resistência ao seu ministério. De fato, de verdade, eu fico olhando a história e a caminhada de Jeremias, olhando com muita atenção. Jeremias recebe a grande missão, mas ele tem muita resistência, ele sofre muito, ele fala de grandes revelações de Deus, ele fala de grandes profecias, mas ele sofre muito. No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele também que sofre por amor às suas ovelhas, é aquele que dá a sua vida em prol das suas ovelhas. Jeremias anunciou
que Deus trocaria o nosso coração. Jeremias anunciou que Deus faria uma aliança conosco. E aí vem Jesus e cumpre essa aliança. Então as pessoas daquele momento estavam olhando para Jesus e falando: não, o Senhor é muito parecido com Jeremias. E aí vem a expressão: João Batista, Jeremias, Elias ou qualquer dos profetas. E aí nós olhamos o texto e vemos a face de Jesus voltando-se para os discípulos. Então Jesus já tinha o entendimento do que as pessoas estavam dizendo e agora Jesus vai afunilando. Eu não sei se você já fez isso com alguém. Você vai perguntando assim: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É isso que Jesus está falando. É como se eu chegasse, por exemplo, na igreja e falasse assim para a igreja: gente, que a vizinhança está falando a nosso respeito? Aí todo mundo fala: não, o pessoal fala que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Ao vir então para a igreja: o que vocês acham da nossa igreja? Aí depois, num círculo menor, eu chego para a diretoria e falo o seguinte: o que de fato a diretoria pensa a respeito da igreja? E aí, afunilando um pouco mais, eu poderia até chegar na minha esposa e dar um pouco de medo, né? Aquele olhar assim, fulminando da Natália: Natália, o que você acha do meu ministério? Então Jesus vai afunilando, ele tem esse pano de fundo, ele sabe o que as pessoas estão falando, e agora ele afunila no versículo 15, e ele fala assim: e vós, e vocês, o que vocês falam a meu respeito? Qual é a minha identidade para vocês? E aqui nós chegamos no cerne do texto, a parte mais bonita do texto, porque Jesus não faz nenhum comentário a respeito da revelação das pessoas. Jesus não faz nenhum elogio a João Batista, a Elias ou qualquer um dos profetas. Simplesmente ele volta para o grupo apostólico e fala o seguinte: e vocês que andam comigo, vocês que são de fato a minha equipe, o que vocês acham a meu respeito? Qual é minha identidade? Como vocês me veem? E aqui vem a resposta maravilhosa de Pedro, versículo 16. Respondendo-lhe Simão Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro se torna o porta-voz do grupo, como sempre, né? Diga-se de passagem, Pedro sempre muito intempestivo, então ele sai na assembleia, né? Jesus está ali na assembleia, administrando a assembleia, e Jesus faz a pergunta, faz a proposta, Pedro já levanta e fala: eu tenho a resposta. Eu vou falar em nome do grupo. E ele responde por todos. E a resposta do impetuoso Pedro é fantástica. Essa resposta é revolucionária. E essa resposta, na realidade, é a única resposta correta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a Igreja Batista Nova Canaã? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Deus que está vivo na figura do seu Filho. E o seu Filho representa toda a divindade de Deus. Paulo já disse isso lá, escrevendo aos Colossenses. Então o mundo nunca mais foi o mesmo a partir dessa resposta do apóstolo Pedro. Pedro respondeu com clareza, com contundência, e a resposta de Pedro estava correta, exata, e Jesus vai elogiar a resposta de Pedro. Pedro não sabia o que Jesus estava fazendo na sua totalidade, mas Pedro sabia que Jesus era muito mais que um profeta. Pedro sabia que Jesus era muito mais do que um simples mortal. Pedro tinha a plena convicção de que Jesus era o Messias esperado. Pedro está falando para Jesus: tu és o Cristo, aquele que veio esmagar a cabeça da maldita serpente, veio nos livrar da morte e nos dar vida eterna para toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Essa é a resposta de Pedro: tu és o Cristo, tu és a resposta para o mundo. O Senhor é muito mais do que um guerrilheiro político, o Senhor é muito mais do que um guerreiro religioso. O Senhor é Jesus, o Senhor é a esperança da humanidade, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor estava com o Pai na criação de tudo, e por isso o apóstolo Pedro aponta para Jesus e fala o seguinte para Jesus: tu és, somente tu és o Cristo. E se você já frequentou a escola bíblica dominical, você sabe que Cristo é uma terminologia daquele que é enviado. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está falando o seguinte: olha, tu és a solução do mundo, tu és o único enviado. O Senhor veio em missão, e nós sabemos que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus que está vivo. Que maravilhoso, amados, pensar que Jesus ouve isso do apóstolo Pedro, até esse momento de Pedro, aquele pescador,
Até esse momento, Pedro, vacilante, como nós conhecemos, mas Pedro, nesse momento, declara que Jesus Cristo é de fato o Filho do Deus vivo. E aqui ele faz essa linda declaração, ele fala assim: o Senhor é o Messias. Nós aguardávamos o Messias, nós aguardávamos aquele prometido desde Gênesis. Tu és, ó Deus, ele fala para Jesus olhando, tu és Deus, tu és Filho de Deus, tu és a representação de Deus, tu és a redenção da raça humana. Ó Jesus, tu és enviado de Deus para salvar o mundo. Ele aponta para Jesus e fala: tu és o enviado de Deus para tirar o pecado do mundo. E além de ser escolhido para salvar o mundo, ele é filho de Deus, ele tem filiação com Deus. Então Jesus está intimamente ligado com Deus. D.A. Carson tem um livro fantástico que fala sobre Jesus, o Filho de Deus, e ele vai falar dessa filiação de Deus. Então Jesus, como Messias, recebe a unção de Deus para estabelecer a igreja de Deus aqui na face da terra. Então Jesus é o Filho amado de Deus, é aquele que ouve e ouviu, e depois no capítulo 17 ouvirá mais uma vez aquela frase célebre de Deus Pai, quando abre os céus e diz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Louvado seja Deus por isso. Então a igreja nasce com essa missão, a igreja nasce com esse discurso, e só é igreja cristã, olha o que eu vou dizer agora, só é igreja cristã aquela que anuncia Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. E assim eu acho que dá para nós eliminar centenas e centenas de igrejas que não são cristãs. Porque se uma igreja se diz cristã e não tem Cristo no centro e não anuncia que Jesus Cristo é a salvação da humanidade toda, essa igreja de fato não é cristã. Porque a igreja que nasce com Jesus, na pessoa de Jesus e por meio do ministério de Jesus, deve anunciar ao mundo que Jesus Cristo é a solução de toda a humanidade, de que Ele é o Cristo, de que Ele é ungido de Deus, de que Ele é o enviado de Deus. E aí Pedro, ele é elogiado. Só um detalhe: quando a mãe da gente vai dar uma dura, vai dar uma bronca, como que a mãe da gente faz? Fala o nome completo, não é assim? Eu nem vi se a minha mãe está me acompanhando aqui hoje. Minha mãe está aqui, sim. E minha mãe, quando ia falar alguma coisa para mim, e lá em casa eu sempre fui o Rodolfo, não o Jefferson. O Jefferson é o meu nome da igreja. Na nossa intimidade familiar e dos meus amigos, todo mundo me chama de Rodolfo. Mas quando minha mãe chamava Jefferson Rodolfo, eu me assustava. Mas também não tinha só esse apelo de repreensão, tinha também de gratidão ou de espanto. E aqui Jesus fala o nome inteiro de Pedro. Dá uma olhada no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você foi feliz, Pedro. E ele fala Simão Barjonas. Ele fala o nome completo. E naquele tempo não tinha CPF, né? Mas se tivesse, Jesus falaria assim: Simão Barjonas. E ele falaria então todo o currículo de Pedro. Olha que elogio. Jesus fala o seguinte para ele: Pedro, parabéns. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz porque você falou de algo que foi uma revelação de Deus. E nós encontramos felicidade quando nós encontramos de fato essa mensagem de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro é elogiado e Deus é honrado. Cristo aprova a resposta de Pedro e declara que aquilo que saiu da boca de Pedro não poderia vir de si mesmo, ou seja, não poderia vir da carne, mas só poderia vir de Deus, aquele que está nos céus. Então por isso Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, Deus colocou essa palavra na boca de Pedro. Não foi que Pedro estudou lá na cartilha judaica que Jesus era de fato o Filho de Deus. Não, o que Jesus está falando é que essa revelação veio diretamente do trono de Deus. Não foi a carne que revelou. Pedro não conhecia essa realidade nessa profundidade. Não foi a inteligência de Pedro, não foi a capacidade intelectual de Pedro. Simplesmente Jesus está falando que essa resposta que Pedro deu não foi elaborada pela sua mente, mas foi
pura revelação de Deus, e a igreja do Senhor Jesus nasce dessa revelação de que, de fato e de verdade, Ele é o Cristo, Ele é a solução do mundo, e Ele é o único que tem filiação com o Pai. E aí, eu me pergunto, e João Batista? E Elias? Jeremias? E aí Pedro está dizendo o seguinte: Jesus não é o João Batista redivivo. Jesus não é um segundo Elias. Jesus não é um outro profeta como Jeremias. Jesus é a solução de Deus para o mundo perdido. Jesus é o Cristo, e louvado seja Deus por isso. Jesus é o único que transforma vidas. Jesus é o único que arrebanha as ovelhas do Pai. Jesus é o único que funda a igreja, estabelece a sua igreja, confia na presença do Pai e vai para a cruz resoluto, sabendo que Ele ali compraria todas as ovelhas do Pai e depois ao terceiro dia seria ressurreto para a honra e glória do Pai. Esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo que nós honramos, e esse é o Cristo que nós celebramos quando completamos 11 anos da história da nossa igreja. Pedro não estava expressando a sua resposta, não era uma colocação sua pessoal, não era uma fala de segunda mão. Pedro não havia sido influenciado por ninguém. Ele não havia ouvido aquela resposta em nenhum outro lugar, simplesmente ele ouviu da boca do Pai, e assim Pedro se prostra diante de Jesus, aponta para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que nós precisamos fazer hoje como igreja? Apontar para Jesus e falar a mesma resposta: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Então, adentramos agora no versículo 18, e aí Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: também Pedro, eu te digo uma coisa, eu te digo que tu és Pedro. E aqui tem um trocadilho de expressões que no grego é muito interessante, porque Pedro significa pedra. Se você não conhece essa expressão, que aí vem aquele nome Petros, muito comum, que foi aí muito difundido aí alguns anos atrás. Então Pedro significa pedra. E olha o trocadilho que Jesus faz, e essa expressão aqui no grego é muito interessante, a construção gramatical. Tu és Pedro, você é uma pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E aí um grupo religioso, que eu não vou falar o nome, tomou emprestado tudo isso e foi falar para nós, ensinou, principalmente no nosso país, que de fato, de verdade, o primeiro Papa foi Pedro. E que a igreja deveria então estar fundamentada nessa figura humana. E se nós olharmos o texto, a expressão do texto, Jesus nunca disse isso. Olha o que Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Qual pedra? O discurso de Pedro. E qual é o discurso de Pedro? De que Jesus é de fato o Cristo, o esperado, o Messias, o Filho de Deus. Então sobre esta pedra a igreja está edificada. Então por que nós estamos hoje comemorando 11 anos, iremos comemorar tantos outros até que Jesus volte para buscar a sua igreja? Porque nós estamos sobre este firme fundamento de que a igreja do Senhor Jesus está sobre a rocha. E qual é a rocha? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é de fato o Filho de Deus. E aí Jesus fala uma expressão muito linda, eu daqui a pouco caminho para o final, que ele fala o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E aqui nesse verso nós temos a base do triunfo da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. Ou seja, a vida cristã é uma caminhada triunfante, e nós, amados irmãos, estamos do lado vitorioso, nós estamos do lado de Cristo Jesus, e temos a certeza de que iremos avançar em nome dEle e para a honra e glória dEle. Então qual é a pedra que Jesus estava edificando a sua igreja? De que Ele de fato era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós temos essa expressão dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno simbolizam os poderes do mal, ou o poder da morte, tentando impedir a ação e a atuação da igreja. Eu já vi em muitos momentos da minha caminhada, pessoas na igreja com muito medo do diabo, com muito medo das ações demoníacas, com muito receio de tudo aquilo que o diabo pode fazer.
Inclusive, tem algumas igrejas que ficam falando tanto do nome dele, eu não gosto nem de falar o nome dele. Ele para nós é o inimigo vencido. E é claro que ele vai tentar impedir a igreja, o avanço da igreja. O diabo vai ficar tentando a todo momento impedir a ação da igreja. Mas se eu não me engano, e se não me falha a memória, há mais de 2000 anos, Jesus fundou a sua igreja, a igreja foi perseguida, os primeiros cristãos foram queimados, cortados, serrados ao meio. É só você ler Hebreus, você vai entender isso. Alguns cristãos foram feitos tochas humanas, a igreja sempre foi perseguida, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja vai continuar, a igreja vai avançar, quer queira, quer não, a igreja avança em nome do Senhor Jesus, porque essa igreja é poderosa, essa igreja relevante, essa igreja que combate as trevas e tira as pessoas das trevas e transporta as pessoas para o reino de Deus, para o reino da luz. Faz muito tempo que eu não conto história. Posso contar uma história? Deixa eu ouvir aqui o sim ou não da congregação aqui da Assembleia, deixa eu ver. Posso contar uma história, povo de Deus? A equipe diz que sim. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, sem graça, né? Quando eu era criança, cheguei um dia para o meu pai e falei que eu gostaria de ter uma experiência radical. E meu pai naquela época trabalhava com terraplanagem, sempre foi caminhoneiro. Então ele trabalhava com a carreta que carregava as máquinas para fazer terraplanagem nas rodovias. E o meu sonho desde criança era pilotar, olha que ousadia, pilotar o rolo compressor. Eu sempre achei o máximo. E meu pai contava as histórias que o rolo compressor era assim, incansável, imbatível, e eu achava o máximo. Até que um dia, em um feriado, meu pai falou assim: olha, acho que vai ter pouca gente lá na obra, eu vou te levar. Então eu me achei o máximo. Coloquei então um capacetinho, me sentei ali no paralama do rolo compressor. Meu pai, que dirige qualquer coisa, só não dirige avião, mas dirigia qualquer coisa, pegou então o rolo compressor, me colocou do lado: vamos guiar o rolo compressor, meu filho. Aí eu falava: olha, tem um negócio. E ele falava assim: não, tranquilo. E aí eu vi um tronco de árvore grande, muito grande. Então eu fiquei preocupado e puxei então meu pai e falei assim: papai, tem uma árvore gigantesca lá na frente, tem um tronco gigante. Ao passo que papai assim, colocou a mão no meu ombro e fez assim, ó: tranquilo, meu filho, sossegado. Nós estamos em cima do rolo compressor. E eu me lembro que o rolo compressor foi chegando perto do tronco, eu ainda estava com medo. E aí, conforme o rolo foi passando em cima do tronco, eu só ouvi o barulho, plec, 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 foi quebrando tudo, e o rolo foi passando de forma tranquila. Nunca esqueci essa história, e essa história tem a ver com a história da igreja. A igreja é tão poderosa que ela se torna um rolo compressor, e ela passa por cima de todos os inimigos, destrói as obras de Satanás, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O inferno tenta levantar barreiras contra a atuação da igreja, mas essa igreja de Jesus, que proclama a mensagem de Jesus, é uma igreja poderosa, é uma igreja que avança, é uma igreja que vai até no inferno, tira pessoas do inferno, planta as pessoas no reino de Deus, tira das drogas e coloca elas cantando no reino de Deus, atua e restaura famílias, e agora essas famílias estão cantando em nome de Jesus. Crianças que não tinham nenhuma perspectiva de vida são completamente resgatadas das trevas e são plantadas na igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós estamos em cima do rolo compressor, e o inimigo que se rebaixe, porque nós vamos passar, porque nós temos a mensagem que transforma vidas, que transforma corações, que sacudiu o mundo e que mudou a história da humanidade para todo sempre. Nós estamos do lado do rolo compressor. Essa igreja é poderosa, essa igreja é triunfante, e ninguém para essa igreja. Ninguém segura a atuação da igreja do Senhor Jesus. Ninguém. Alguns empecilhos, é claro, chegam. Algumas dificuldades rondam a igreja, mas ninguém detém a ação da igreja, porque a igreja é essa força
poderosa, sobrenatural. A igreja sonhada por Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus estabelecer o mundo, Deus já sonhava com a sua igreja. E a Bíblia vai falar no Novo Testamento que Jesus vem buscar a sua igreja. E até que Ele venha, nós continuaremos pregando essa mensagem. Até que Ele venha, nós continuaremos anunciando que Jesus Cristo salva vidas, transforma vidas, que só Jesus Cristo assina o nosso nome no livro da vida, que só Jesus Cristo é a mensagem, é a atuação, ou deveria ser a motivação da atuação da igreja. Por isso nós somos de Jesus, e por isso nós podemos cantar aquela linda e bela melodia: sou de Jesus, sou feliz com Jesus. Lembra? Sou feliz com Jesus. E tem uma música que impactou a nossa história, impactou a história dos batistas de forma geral. Linda canção que diz: até que Ele venha. Até Jesus voltar, nós temos uma única mensagem: que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, restaurar as nossas famílias e nos plantar no reino de Deus, para que nós um dia venhamos subir como igreja gloriosa, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja de Jesus é triunfante, é poderosa e vai avançar, porque confia nele, vive para ele e anuncia somente, e tão somente, a glória dele.